Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem receber de Deus? Diga, eu quero. Deus tem milagres para a sua vida em nome de Jesus. Nós viemos aqui nesta noite, irmãos, porque nós acreditamos no projeto de Deus. Nós acreditamos que Deus tem um povo e que Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para sermos parte deste povo. Diga comigo assim, eu sou povo de Deus. E ao povo de Deus, Deus tem os seus projetos. Nós estamos vivendo dias em que Deus está desenrolando os mistérios, os projetos, as palavras, aquilo que um dia Deus planejou e projetou para a Presbiteriana Betel. Os dias de hoje são dias em que Deus está nos chamando, nos convocando para vivermos o sobrenatural dele para as nossas vidas. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Diga, eu quero. Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, na tua presença. Queremos, meu Deus, te entronizar como rei sobre as nossas vidas. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre este lugar, Senhor. Toma o teu lugar no teu trono de glória e reina sobre tudo. Ó Deus, a despeito de todas as coisas que possam estar acontecendo na atmosfera espiritual que nos envolve, nas nossas vidas, de uma coisa nós temos certeza: o Senhor está sentado sobre o seu trono e o Senhor reina sobre tudo. Diga para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor reina. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidar a igreja. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito à vontade, porque eu já recebi de Deus, já recebi a tranquilidade, já recebi a revelação, já recebi a orientação daquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Igreja Presbiteriana Betel, eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga assim, eu quero ouvir a tua palavra, Senhor, porque eu sei que os céus, a terra, tudo pode passar, mas a tua palavra permanecerá para todo sempre. E eu quero ouvir um glória a Deus. Mesmo assentado, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Deixe-me ver quem trouxe Bíblia. Será que eu poderia pedir para que acendesse as luzes aqui da nave da igreja? Porque eu quero que os irmãos leiam a Bíblia. Obrigado. Quantos gostaram das luzes acesas? Diga glória a Deus. Olha aí, ó, o recado. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nos traz uma história muito impressionante. E ela vai dizer, a partir do versículo 1 do capítulo 3, que Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir uma esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós.
e olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo sobre os seus pés e artérios se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espantos e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus. Veja o quão é importante um homem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Veja como é impressionante um homem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, por onde ele anda, por onde ele passa, coisas sobrenaturais acontecem. Aquele homem, desde o ventre da sua mãe, 40 anos coxo, mas degustou poucos minutos, poucos instantes, para que toda a sua história fosse mudada, porque havia ali homens cheios do Espírito Santo de Deus. Igreja Presbiteriana Betel, nós estamos sendo chamados para recebermos de Deus, para sermos cheios de Deus, mas não somente para nós, mas para que nós venhamos a ser relevantes, diferentes na vida daquelas pessoas pelos quais nós venhamos cruzar. A igreja, ela foi chamada para confrontos. De um lado nós vemos a realidade, e do outro lado nós vemos a vontade de Deus. E a igreja foi chamada para mudar realidades. Nós vemos aqui um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero também ser cheio do Teu Espírito. Deus tem nos chamado nesses dias. Deus quer nos encher do seu Espírito, para que nós venhamos cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Deus tem planos para esta cidade, Deus tem planos para esse estado, Deus tem planos para esse Brasil, e para que se cumpra este projeto, este propósito, Deus formou esta igreja, e Deus chamou você para este momento e para esta hora. Quantos creem? Diga: eu creio. Diga assim: Senhor Jesus, conta comigo. Irmãos, mas quando eu vou ler as Escrituras Sagradas, eu vejo que esses homens, eles nem sempre foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, lá no livro de João, capítulo de número 20, que após a ressurreição de Jesus, depois que Jesus é crucificado, que Jesus ressuscita, Jesus vai visitar os discípulos, e a partir do versículo de número 19, a Bíblia nos diz que os discípulos, devido muito medo, eles estavam presos, escondidos de portas fechadas. Eles estavam com medo, eles estavam escondidos, eles estavam de portas fechadas. E aí então a Bíblia diz, a partir do versículo 19, que Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E a situação era muito grave, porque a crucificação, os açoites, a violência com a qual Jesus foi vítima, foi algo muito forte. E os discípulos sabiam da gravidade, e eles ficaram com medos, e por ficar com medos, eles se escondiam de portas fechadas.
Jesus vai até eles e diz: meus irmãos, paz seja convosco. E no versículo de número 22, a Bíblia diz que soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Diga comigo: soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Mas não adiantou muita coisa, porque a Bíblia vai dizer a partir do versículo de número 21, que logo em seguida Pedro, aquele a quem o Senhor havia chamado, que era pescador, que Jesus disse: Pedro, a partir de agora não será mais pescador, mas eu te levanto como pescador de homens. Pedro agora, ele sai do propósito de Deus. Esse mesmo Pedro que mudou a vida do coxo, esse Pedro aqui é como se ele estivesse desistindo do chamado de Deus. Pedro aqui, ele está fugindo do propósito de Deus, e Pedro volta a ser pescador. E a Bíblia diz que os discípulos também foram com eles, como quem estivesse dizendo: eu sei da gravidade do que é seguir o mestre, eu não quero isso, eu vou voltar para a minha vida de ser pescador. É como se eles estivessem desistindo do chamado, diante da gravidade que se tratava a seguir Jesus. Jesus então aparece para eles na praia e chama eles, pergunta se eles tinham pescado alguma coisa. E Jesus então ali, diante daquele diálogo, Jesus traz eles de novo para a rota certa, para o caminho que eles tinham que estar. Eles tinham que estar no caminho, na direção. Jesus chama Pedro, aquele mesmo Pedro que outrora havia negado Jesus 3 vezes diante dos servos do sumo sacerdote. Esse mesmo Pedro que aqui, depois da ressurreição, devido à gravidade do flagelo, da crucificação, do medo, do desespero, tenta fugir do projeto. Jesus então tem um encontro com ele e bota ele de novo na direção certa. E então Pedro entende que não adianta fugir. Pedro entende que não adianta desistir, que só resta para ele aquele caminho de fazer a vontade de Deus. Mas tudo isso, irmãos, aconteceu porque eles ainda não tinham recebido o cumprimento da promessa. Havia uma promessa sobre eles, havia algo que precisava de ser cumprido sobre eles, havia um desejo de Deus que precisava de ser manifestado sobre eles, mas essa promessa ainda não tinha sido cumprida, eles ainda estavam na promessa. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 46, Jesus prometendo diz que: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Diga comigo: é uma promessa. A promessa do meu Pai. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não poderiam ainda sair, porque o que eles iam enfrentar era algo muito forte, a guerra espiritual, o reino das trevas, as batalhas. Eles precisavam de ser revestidos de poder. Então Jesus disse: não saiam ainda, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Havia uma promessa que precisava de ser cumprida. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ainda na promessa, Jesus diz: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aquele homem que foi impactante, aquele homem aqui, Pedro, que foi o poder de Deus para mudar a vida daquele coxo, ele foi um dia como você, ele foi um dia como eu, ele foi um dia como nós, temerosos, medrosos, às vezes sem entender, sem compreender. E houve dias assim como eu e você, que Pedro também desejou desistir da chamada de Deus. Mas porque Pedro ainda não tinha recebido o cumprimento da promessa de Deus. Diga: o cumprimento da promessa de Deus. Mas o dia chegou, e esse dia aconteceu no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1, que começa dizendo assim: e cumprindo-se o dia,
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e foram vistas por eles como língua de fogo repartida sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e todos falavam línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Agora cumpre-se a promessa de Deus. Diga comigo: cumpriu-se a promessa. Depois dessa promessa o homem muda. Depois desse revestimento, depois deles serem cheios do Espírito Santo de Deus, tudo muda na vida dos apóstolos, tudo muda na vida da igreja, tudo muda na vida de Pedro e João. Eles precisavam de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como eu, você, como nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é viver na promessa, outra coisa é viver o cumprimento da promessa. Nestes dias aqui, em nome de Jesus, Deus tem nos reunido para vivermos o cumprimento da promessa de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus quer levantar homens, mulheres. Deus quer levantar a igreja presbiteriana Betel cheia do Espírito Santo de Deus, para que ela seja relevante. Não se trata só sobre você, mas se trata das pessoas que precisam ser abençoadas através de você. O poder de Deus, você é cheio deste poder, o Espírito Santo vai fluir através de você, e vidas serão transformadas em nome de Jesus. Irmãos, pense comigo o que seria da vida desse coxo, se Pedro tivesse desistido. Imagine o que seria da vida do centurião Cornélio do capítulo 10, quando ele orando a Deus, com jejuns e dando esmola, clamando por misericórdia, e Deus manda um anjo falar com ele, e o anjo diz: manda chamar Pedro, porque Pedro vai te dizer tudo o que você deve fazer. Imagina o que seria da família de Cornélio, desse centurião e toda a sua família, se Pedro tivesse desistido, tivesse voltado a ser pescador. Deus está falando com gente aqui nesta noite, para não desistir, ainda que esteja pesado, ainda que você esteja se sentindo sem força, é porque você ainda não recebeu o cumprimento da promessa. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, e Deus é poderoso para fazer cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem crê, diga: eu creio, eu recebo o cumprimento da promessa sobre a minha vida. E aí então eles são cheios do Espírito Santo de Deus, e começam a falar em novas línguas. Aqueles que estão vendo aquela cena não entendem nada, porque as coisas de Deus espirituais só discernem espiritualmente, e eles acham que os discípulos, a igreja, estão embriagados. E aí então aquele homem que tentou desistir levanta, e ele começa a pregar, e ele diz: o que vocês estão vendo, esses homens não estão embriagados, mas isso é o que profetizou o profeta Joel. E o que é que profetizou o profeta Joel, pastor Marto? O profeta Joel profetizou dizendo que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz mais: que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A promessa de Deus eu entendi que envolve a tua casa, a tua família, os teus filhos. Os teus filhos serão profetas de Deus. Os teus filhos não serão perdidos, os teus filhos não serão esquecidos. Os teus filhos são alvos da promessa de Deus, e o que Deus tem para eles é que eles sejam profetas. A promessa dizia que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos. Quantos têm filhos aqui? Deixe-me ver. A promessa de Deus é também para os teus filhos.
Os vossos filhos profetizarão, as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonho. Versículo 18 diz: e eu também derramarei do meu espírito sobre as minhas servas, e naqueles dias elas profetizarão. Deixe-me ver as servas de Deus aqui. Quem é serva de Deus aqui? Se você é serva de Deus, a promessa diz respeito a você também. E derramarei do meu espírito sobre as minhas servas, e elas profetizarão. Então, minha irmã, se você é serva de Deus, começa a profetizar. Começa a abrir a tua boca e liberar palavras de bênção, de vitória e de livramento. Porque essa promessa diz respeito a você. Pedro começa a pregar. Nessa pregação de Pedro, daquele que queria desistir, mais de 3.000 almas se convertem. Mas uma coisa no discurso de Pedro me chama a atenção, no versículo de número 39, quando ele diz: porque a promessa, diga comigo, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou? Quantos receberam o chamado de Deus? Então esta promessa diz respeito a você também. Porque esta promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto o nosso Senhor chamar. Quantos receberam o chamado de Deus? Diga: Deus me chamou. Então, meu irmão, se você foi chamado por Deus, saiba nesta noite que Deus tem uma promessa de derramar o Espírito Santo dele em você. É da vontade do Senhor de te encher do Espírito, fazer você ser cheia do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor cumpre as suas promessas. Então, irmão, em nome de Jesus, se Deus te chamou nesta noite, comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você foi chamado por Deus e você está aqui nesta noite, deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Se o teu coração está quente, igual o meu está aqui nesta noite, vai dando lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele quer cumprir a promessa dEle sobre a sua vida. Vai sendo cheio agora em nome de Jesus. Vai recebendo aí agora em nome de Jesus, porque essa promessa é para você também. Os discípulos, eles estavam com medo, pensaram em desistir porque eles ainda não tinham recebido a promessa de Deus. Mas aquele que promete também cumpre, e Deus cumpriu. E essa promessa é para mim, essa promessa é para ti, essa promessa é para nós, essa promessa é para a Igreja Presbiteriana Betel. Diga assim para mim: eu recebo o cumprimento desta promessa. Diga assim: Deus, olha para mim, eu estou aqui, me enche do teu Espírito. Se você crê que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, veja que a promessa de Deus não diz respeito só a mim, mas também à minha casa, aos meus filhos, às minhas filhas, para você que tem filha. Deus quer enchê-los do Espírito Santo de Deus e transformá-los em profetas do Senhor. Enquanto o inimigo tem feito planos e projetos para a tua casa e para a tua família, os projetos de Deus é que os teus filhos sejam profetas. Diga: eu creio que os meus filhos e as minhas filhas serão profetas do Senhor. E aí agora, depois do cumprimento desta palavra, nós chegamos aqui no capítulo de número 3, e nós entendemos do porquê que Pedro e
João foi tão importante, foi tão relevante na vida deste coxo, ao ponto de mudar o curso da história da vida deles, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles receberam o cumprimento da promessa de Deus, da mesma forma que Pedro e João foi importante, foi relevante para mudar o curso da história deste coxo. Deus quer levantar a tua igreja, Deus quer levantar a Presbiteriana Betel, Deus quer levantar você, Deus quer te encher do seu Espírito, para que você também possa mudar, transformar, impactar vidas que dependem de você. Muitas pessoas aí fora, que está precisando, que está sofrendo, que está necessitando, que está chorando, sem uma direção, mas Deus tem uma igreja com a qual Ele pode contar. Deus tem a minha vida, se Deus quiser, Senhor Jesus, se o Senhor quiser, me encha do teu Espírito, porque eu quero ser canal de bênção para as pessoas com quem eu possa encontrar. Deus quer nos levantar nesta cidade, Deus quer nos encher da sua presença, para que nós sejamos relevantes e venhamos cumprir o propósito para o qual Ele nos congregou. Deus não te trouxe aqui simplesmente para que você fosse um número. Deus não te trouxe aqui simplesmente para que você seja um espectador de um culto. Deus te trouxe aqui para cumprir sobre a sua vida a promessa de que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, eu creio que Deus vai me encher do seu Espírito. Irmão, nós estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo uma nova fase. Deus está nos preparando para alcançarmos algo novo, mas para que esse algo novo seja possível, Ele precisa nos encher do seu Espírito, para que nós venhamos viver, não só nós, mas as pessoas a quem nós vamos influenciar, elas possam viver o sobrenatural de Deus. A igreja é lugar de mudança de destino. Diga, eu creio. Assim como os apóstolos mudaram o destino da vida desse coxo, muitas vidas terão o seu destino mudado por esta igreja a partir desses dias, porque Deus nos encherá do seu Espírito. Deus nos capacitará para mudar curso de história de vidas, para mudar curso de história de famílias. Deus tem um propósito para conosco. Deus tem algo grande para com esta igreja. Agora, para que isso se cumpra, o Senhor precisa nos capacitar. E Ele já preparou tudo que for necessário. Ele nos preparou dons. Diga comigo, dons. Deus tem dons. Fala comigo, dons. Dons espirituais. Quantos querem receber dons espirituais nessa noite? Diga, eu creio. E o apóstolo Paulo, ele vai discernir, ele vai explicar sobre os dons espirituais a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz acerca dos dons espirituais: não quero que sejais ignorantes. E a partir do versículo 4 ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E no versículo 7 ele diz: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um segundo o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito é dada a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Quantos querem receber dons de curar? Deus vai começar a manifestar os seus dons no nosso meio. Os dons são capacidade que Deus dá para a igreja, para que a igreja possa impactar pessoas, para que o Espírito Santo possa transformar pessoas, para que o Espírito Santo possa libertar pessoas. E Deus tem esses dons, dons de curar no plural. Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero esses dons.
E no versículo de número 10 ele diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dons de discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas há um mesmo Espírito que opera todas as coisas, operando particularmente cada um como Ele quer. Eu quero dizer nesta noite que Deus está nos preparando, porque Deus vai começar a distribuir dons espirituais. Nós vamos começar a viver dias de milagres, dias de cura, dias de libertação. Então você não se estranhe, porque será o agir de Deus. Está dentro dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus, distribuir dons na igreja, para que a igreja seja relevante, para que a obra seja feita, para que vidas sejam libertas. Quantos querem receber os dons do Espírito? Diga: eu creio, eu quero. Nesta noite, em nome de Jesus, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Nós começamos a viver o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele está começando a cumprir. Ele está começando a nos encher. Ele está começando a nos capacitar. Ele está começando a nos levar para nós vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas a Bíblia diz que é somente para aqueles que querem, para aqueles que crê. Aquele que quer, aquele que crê, receberá. Aquele que crê, tomará posse. Aquele que crê, viverá. Aquele que crê, tomará posse e será cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga comigo: Jesus, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero viver o cumprimento das promessas, em nome de Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, aí mesmo onde você está, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele já começa a agir no nosso meio. Se você quer receber o cumprimento da promessa, em nome de Jesus, comece a receber aí onde você está. Toma posse da promessa, toma posse da vitória, toma posse de ser cheio do Espírito Santo, toma posse dos dons espirituais, toma posse da libertação, toma posse da cura. Deus começa a te abençoar, Deus começa a te curar, Deus começa a te libertar. Diga: eu recebo, eu tomo posse dos dons espirituais. Igreja Presbiteriana Betel, tem algo novo vindo, tem algo grande sendo desenhado por Deus. Não fique de fora, entra no movimento. Diga: Senhor, estou aqui, eu quero tomar posse do cumprimento da promessa, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ver milagres, eu quero ver libertação, eu quero ver cura, eu quero ver vitórias, em nome de Jesus. Se você crer, se você quer, receba, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Se coloque de pé neste momento, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está te vendo agora. O Espírito Santo de Deus te sonda agora. Em nome de Jesus, Ele quer te capacitar. Em nome de Jesus, Ele quer te encher. Em nome de Jesus, Ele quer te conduzir para que você venha viver dias de sobrenaturais de Deus. Em nome de Jesus, Ele quer derramar os dons do Seu Espírito sobre a sua vida, para que você seja relevante, para que você seja bênção, para que você seja a diferença na vida das pessoas a quem você venha conhecer. Assim como foi na vida de Pedro, assim como foi na vida de João, na vida daquele coxo, que se não fosse Pedro e João na vida daquele homem que 40 anos, desde o ventre da sua mãe, estava vivendo aquele estado de humilhação, aqueles homens cheios do Espírito, mudaram o curso daquela história. O que Deus está querendo dizer para você nesta noite é que Deus quer te usar, para que assim você também possa mudar cursos da história de vidas e de famílias. Deus pode contar com você. O Espírito Santo pode contar com você. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser, pode me encher. Eu quero
fazer a diferença. Eu quero ser, Senhor, relevante. Eu quero passar e as pessoas serem tocadas. Eu quero, meu Deus, levantar as minhas mãos e invocar o Teu nome, e as coisas não ficar da mesma forma. Eu quero mudar curso de história de vidas. Eu quero, meu Deus, na autoridade, cheio do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, mudar curso da história de famílias. Então, em nome de Jesus, receba o cumprimento da promessa do seu Pai. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.